Vamos ver aqui a transformação da fração mista para a fração imprópria, certo? Como é que eu faço essa transformação? Vamos fazer do jeito arcaico, para você entender por que que acontece o que acontece, certo? Olha só, esse 4 ele está representando que inteiros, né? Esse aí, como é que se lê essa fração? 4 inteiros, 1 terço. E 1 terço, né? 4 inteiros e 1 terço. Tudo bem? Pronto. Então, aqui eu tenho 4 inteiros. Tudo bem? Qual é a quantidade de partes que eu tenho, que é o meu todo? O denominador. Então, se eu tenho 4 inteiros, eu tenho aqui um denominador 3 e tudo do 3. Tudo tá pintado, se você imaginar os quadradinhos. Então, eu tenho 3 sobre 3, ok? Certo. Mas, esse é um inteiro, representa um inteiro. Mas eu tenho quantos inteiros? 4. Então, 3 sobre 3, mais 3 sobre 3, mais 3 sobre 3, certo? Só que eu ainda tenho 1 terço. Como é que a gente faz soma de fração? Soma os numeradores e repete o denominador. Pronto, repetiu o meu denominador. Eu tenho 3 mais 3, que dá 6. 6 mais 3, que dá 9. 9 mais 3, que dá 12. 12 mais 1, que dá 13. Mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Tudo que a gente fez aqui, você não estava somando uma quantidade de parcelas repetidas? E o que é uma soma de parcelas repetidas? Uma multiplicação. Então, esse 3 mais 3 mais 3 mais 3 não seria melhor se fosse 3 vezes 4? 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer para transformar, para fazer a transformação da fração mista para a fração imprópria. É o quê? De novo, pega, repete o denominador, porque o denominador é sempre repetido. Aqui, eu não vou fazer isso 3 vezes, 9 sobre 9, mais 9 sobre 9, mais 9 sobre 9. Então, multiplique. 9 vezes 3, 27. 27 mais 3, 30. Então, já bem rápido, chegamos à nossa resposta. Sem precisar fazer todas essas somas aqui. Já cheguei logo na resposta. Vamos para mais exemplos? Para fixar? Vamos para cá. O que é que eu faço? Primeira coisa, repete o denominador. Multiplica, ó. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Essa é a minha fração imprópria. Fiz a transformação da fração mista para a fração imprópria, certo? Aconteceu essa transformação, sem precisar daquelas repetições. Aqui, como é que eu faço? 8 vezes 2, 16. 16 mais 6, 22. 22 sobre o quê? Sobre 8. Tudo bem? Agora vamos dar uma analisada da fração imprópria para a fração mista. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quantos inteiros é que cabe nessa fração, quantos inteiros eu posso fazer. Então, você vai pegar o 14 e você vai dividir por 3. 14 dividido por 3 vai ser, se fosse 5, seria 15. Então, vamos para o 4. 3 vezes 4, 12, vem para cá 12. 14 menos 12 dá 2, certo? Não dá mais para dividir, percebe? 2 dividido por 3 vai dar o número quebrado, não vai dar, eu preciso aqui colocar vírgula e vai cair no número decimal. Eu não quero o número decimal aqui, então a minha conta vai parar bem aqui. Agora, vamos dar uma analisada. Esse 4 é o meu quê? É o meu inteiro. Ele conseguiu ser dividido. Então, eu tenho 4 inteiros. Só que quem é que não conseguiu ser dividido? Esse 2, ó. Esse 2, ele não foi dividido pelo 3. Então, como ele não foi dividido pelo 3, ele sobrou. E vai ser 2 terços. Então, a fração mista dessa fração imprópria é 4 inteiros e 2 terços. Certo? Fiz a minha transformação. Agora vamos para a próxima. Eu tenho aqui 15 dividido por 8. 15
dividido por 8? Se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 8 dá 16, então vai ser 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 para chegar em 15 dá 7. Dá para eu dividir agora? Não dá mais para dividir, porque se eu continuar, eu vou cair em um número decimal, porque eu vou precisar colocar vírgula. Então, agora vamos dar uma analisada. Quantos inteiros eu tenho? Eu tenho um inteiro. Então, vou colocar um inteiro aqui. E o que foi que não deu para fazer a divisão? Esse 7. Esse 7 não deu para dividir por 8. Então, vou colocar 7 sobre 8. Essa é a minha fração mista que derivou dessa fração imprópria. Certo? Vamos para mais exemplos? Vamos para cá. 17 sobre 5, dividido por 5. 17 dividido por 5, se for por 4, se eu dividir por 4, 4 vezes 5 é 20, então passa. Então, vamos por 3. 3 vezes 5 dá 15. 15, para chegar em 17, sobra 2. Dá para eu continuar essa divisão? 2 dividido por 5? Não dá. Então, o meu inteiro é 3. O que ficou aqui no meu quociente é o meu inteiro. E ele é 3. O que foi que não deu para dividir? Esse 2. Esse 2 não deu para dividir por 5. Então, 2 quintos. Certo? Vamos para essa. 26 dividido por 8. Se for 8 vezes 5, dá 40. Passa muito. Se for 8 vezes 4, dá 32. Passa também. Se for 8 vezes 3, dá 24. Então, 24 funciona. 8 vezes 3, 24. 24 para chegar em 26 é 2. Então, quem é o meu inteiro? O 3. E o que foi que não deu para dividir? 2 e 8 não deu para dividir. Então, ele vai ficar aqui em forma de fração. Certo? Show? Entendeu essa parte? Agora vamos para a questão mais sofisticada. Vamos para cá. Sobre a fração mista, 5 inteiros e 1/4, marque a alternativa que apresenta a forma correta de ler. Eu acabei dizendo, né? 5 inteiros, porque é o que eu tenho aqui de inteiro. E qual é a minha fração aqui? 1/4. Então, já vai logo na letra C. 1 inteiros e 5/4 é como? Vamos fazer as outras. Deixa eu mudar de cor. Vou botar aqui um azul. Vamos responder a letra A. Quanto é 1 inteiro? 1 inteiro. E 5/4, vamos escrever dessa forma. Certo? Agora, nessa letra B, 4 inteiros e 1/5. Se escreve dessa forma. E 6/4 nem é um número misto, é uma fração imprópria. 6 sobre 4. Por que é uma fração imprópria? Porque o meu numerador está maior do que o meu denominador. Então, é uma fração imprópria. Tá bom? Então, essa resposta aí é a letra C. Vamos para a próxima? Fração é o termo utilizado quando alguma coisa é dividida por meio da razão de dois números inteiros. Assinale a alternativa cujo conteúdo correspondente à fração mista do termo 27 quintos. Então, o que é que eu faço para o 27 quintos ser um número misto, por exemplo? Eu vou dividir. Na verdade, para todas as alternativas, você precisa de divisão. Até se você quiser encontrar um número decimal. Mas a questão quer o número decimal? Não. A questão quer uma fração mista. Então, leiam a questão, entendam o que ela está pedindo. Você tem aqui 27 dividido por 5. Sobre 5, né? Então, divide por 5, tá? Se for 5 vezes 6, dá 30. Então, vamos a um menor. 5 vezes 5 dá 25. Então, funciona. 25 para chegar em 27 é 2. Quem é o meu inteiro aqui? 5. E o que foi que não deu para dividir? 2 sobre 5. Não deu para fazer essa divisão. Então, 5 inteiros e 2 quintos, que é a letra A. Ok? Próxima.
Julgue as afirmativas a seguir. Uma fração mista é composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. Isso é uma fração mista? Sim, isso é uma fração mista. Fração mista tem a sua parte inteira e tem a sua parte fracionária. É por isso que é mista, porque eu tenho tanto inteiro quanto fração. Podemos formar as frações próprias em fração mista? Essa palavra pode pegar você. Porque você vai ler isso e talvez na rapidez você vai marcar como verdadeira. Mas cuidado, isso aqui é própria. O que é fração imprópria? Fração imprópria eu sei que você já sabe, que eu acabei de dizer. Fração imprópria é quando o meu numerador é maior do que o meu denominador. E se isso é a imprópria, o que é a própria? É quando o meu numerador é menor do que o meu denominador. Então, tem como eu fazer 5 sobre 9 virar fração mista? Não tem, porque não tem nenhum inteiro aqui para colocar. Não dá certo as frações próprias, só dá certo a fração imprópria. Se fosse o contrário, 9 quintos, eu conseguiria fazer isso virar fração mista sim, mas essa daqui eu não conseguiria não. Então, essa afirmativa está falsa. Eu tenho verdadeiro, tenho falso. Vamos para a próxima. A fração 4 inteiros e 2 terços é uma fração mista? Sim, é uma fração mista. Você tem aqui a parte inteira e a parte fracionária. Então, é uma fração mista, essa está verdadeira. Marque a alternativa correta. Somente a 1 é falsa? Não, a 1 é verdadeira. Somente a 2 é falsa? Sim, somente a 2 é falsa. Porque a 3 é verdadeira e eu tenho uma verdadeira que é a 2. Tudo bem? Então, nessa resposta, a letra B. Próxima. Uma fração é conhecida como mista se possui um numerador maior do que o denominador. Possui numerador menor que o denominador. Isso aqui é própria. Isso aqui é imprópria. Seu numerador for igual ao seu denominador. Se o meu numerador é igual ao meu denominador, eu tenho um inteiro. Isso não representa uma fração mista, isso representa os números inteiros, certo? Possui numerador divisível pelo denominador? Vamos colocar aqui um 10 sobre 2. 10 sobre 2 não vai virar fração mista, também vai virar um número inteiro. Porque como ele é divisível, não sobra resto. 10 dividido por 2 é quanto? 5. E não sobra resto, certo? Agora, for composta por uma parte inteira e uma parte decimal, os decimais, gente, eles são fracionários, né? Então, se dá para transformar um decimal em fração, então a minha resposta é a letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima. Em um rodízio de pizza, cada pizza é dividida em 8 fatias. Então, eu já sei que o meu denominador vai ser 8. Eu já sei disso. Porque a questão está me dizendo aqui, a pizza é dividida em 8 fatias. Eu tenho 8 fatias aqui. E cada fatia é servida para um cliente. Durante uma competição, Marcelo e Renato anotaram números de fatia que cada um deles consumiu. Marcelo comeu 25 e Renato comeu 30. A fração mista que representa a quantidade de pizza consumida por Marcelo é Marcelo. A questão aqui está perguntando apenas no Marcelo. O Marcelo comeu quantas pizzas? 25. E cada pizza tinha quantos pedaços? 8 pedaços. Agora, o que é que a questão está querendo? Ela está querendo uma fração mista. Bem aqui, eu tenho uma fração imprópria. Mas a questão não está pedindo uma fração imprópria, ela está pedindo uma fração mista. Então, o que é que a gente tem que fazer? A divisão. 25 sobre 8. 25 sobre 8, vou dividir por 3. 8 vezes 3, 24. 24 para chegar em 25, sobra 1. Então, quem é o meu inteiro? 3. E quem é que não deu para dividir? 1 oitavo. Então, qual é a minha resposta? 3 inteiros e 1 oitavo. Isso aqui, ó,
não é fração mista, isso não é fração mista. Você só tem essas três opções para poder marcar. Até para chutar, você tem que chutar com consciência, certo? Porque você não pode chutar ali na letra A e na letra B, porque não faz sentido, não é uma fração mista, não é o que a questão está pedindo para você, tá certo? Então, encerramos aqui essas resoluções de questões e é isso. Até mais.